Gente, feliz ano novo! A gente está começando um ano novinho em folha e tá todo mundo com esperança de que seja melhor que 2020. Mas independentemente disso, eu queria aproveitar esse começo do ano para lembrar de alguns momentos específicos em que a gente vai ter motivo para celebrar o nosso orgulho e a nossa luta. Eu selecionei aqui algumas das datas mais importantes para vários membros da nossa comunidade LGBT+. Nós gays temos uma tendência a focar só na letrinha G aí dessa sigla, e essa é uma oportunidade para a gente prestar atenção e dar apoio a outros membros que estão do nosso lado nessa comunidade e que muitas vezes são invisibilizados. Então pega aí a sua agenda, vai anotando, porque eu vou contar a origem das principais datas comemorativas LGBT+. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Então se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Gente, antes de começar, eu quero dizer que eu só incluí nesse vídeo as datas para as quais eu consegui encontrar uma explicação real, concreta, tradicional para sua origem. Você vai notar aí que muitas dessas datas surgiram por causa do trabalho corajoso e incansável de vários ativistas LGBTs. Então esse vídeo tem um pouco esse objetivo, que é fazer todo mundo se dar conta de que hoje a gente se beneficia do trabalho gigantesco que essas pessoas fizeram muitos e muitos anos atrás. Então essas datas não são só para a gente fazer festa, para a gente celebrar, elas também estão aí para a gente entender e respeitar a importância da militância e do ativismo político. O problema é que 4 datas muito importantes eu não consegui encontrar a origem de jeito nenhum. A primeira é o Dia Nacional do Orgulho Gay, que a gente comemora aqui no Brasil em 23 de março. Eu não consegui descobrir qual é o motivo dessa data, não descobri nem o projeto de lei que instituiu essa comemoração. A outra é o Dia do Orgulho a Gênero, em 19 de maio, e os dias da visibilidade pansexual e do orgulho pansexual, que ocorrem respectivamente em 24 de maio e 8 de dezembro. Eu juro que eu procurei muito a origem dessas datas, mas eu não encontrei. Mas eu também não queria deixar elas de fora, então é por isso que eu estou citando aqui. Se por um acaso você souber a origem dessas datas, me conta aí nos comentários, porque eu vou ficar muito feliz de saber e de poder compartilhar com todo mundo também. A primeira data para você anotar aí é no finzinho de janeiro. No dia 29, se comemora o Dia Nacional da Visibilidade das Pessoas Trans e Travestis. Isso porque nessa data, em 2004, no governo Lula, foi lançada a primeira campanha federal com apoio do Ministério da Cultura contra a transfobia, chamada Travesti e Respeito. Em 31 de março, temos o Dia Internacional da Visibilidade Trans, que foi criado pela ativista americana Rachel Crandall em 2009, e por um motivo bem especial. Até então, a única data para pessoas trans era o Dia da Memória, em novembro, dedicado a lembrar as pessoas que morreram vítimas de transfobia. Rachel queria uma data que focasse na vida e não na morte da sua comunidade. Em 15 de maio de 1992, 6 travestis do Rio de Janeiro criaram a primeira ONG nacional para defender os direitos das pessoas trans e travestis. Era a Astral, a Associação de Travestis e Liberados. Por isso, hoje, nessa data, se comemora o Dia do Orgulho de Ser Trans e Travesti. 2 dias depois, rola o Dia Internacional contra a LGBTfobia, que surgiu em 2005 como uma iniciativa de diversas associações dos direitos LGBT+, no mundo todo. A data foi escolhida porque nesse dia, em 1990, a Organização Mundial da Saúde deixou de classificar a homossexualidade como um transtorno mental. Junho, claro, é o mês do orgulho LGBT+, especificamente por causa da revolta de Stonewall, em que as pessoas que frequentavam esse bar em Nova York finalmente se rebelaram contra a opressão policial e iniciaram uma série de marchas que resultariam na primeira parada do orgulho LGBT+. Esse marco histórico aconteceu em 28 de junho de 1969. Então, essa data é considerada o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. O Dia do Orgulho Não Binário foi criado de um jeito bem inteligente. O Dia Internacional da Mulher é em 8 de março e o Dia Internacional do Homem é em 19 de novembro. Então eles pegaram uma data que está exatamente na metade do caminho entre uma e outra. E isso cai bem no dia
14 de julho. Em 29 de agosto, temos o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que também foi criado para celebrar as pioneiras desse movimento. Foi nessa data, em 1996, que aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, organizado pelo Coletivo de Lésbicas do Rio de Janeiro. Em 23 de setembro, é a vez de celebrar a visibilidade e o orgulho bissexual. Temos uma data nacional para isso, mas ela foi importada dos Estados Unidos. Isso porque, em 1990, ocorreu a primeira Conferência Nacional Bissexual da América, em São Francisco, e o prefeito da cidade foi quem proclamou esse dia como uma data comemorativa. O Dia Internacional de Sair do Armário surgiu em 11 de outubro de 1988, criado por dois grandes líderes da nossa comunidade, o psicólogo Robert Eichberg e a ativista Jean O'Leary. A ideia era estimular as pessoas a compreenderem a força política de se assumir publicamente para familiares, amigos e colegas de trabalho, e a data rapidamente ganhou o mundo. O Dia do Espírito é dedicado à luta contra o bullying LGBTfóbico. É a única data LGBT sem um dia fixo. Ela ocorre sempre na terceira quinta-feira de outubro, que em 2021 será no dia 21. Ela foi criada por uma estudante do Canadá em 2010, por causa do suicídio do adolescente gay Tyler Clemente e de outros casos parecidos que chocaram a opinião pública naquele ano. O Dia do Espírito é marcado principalmente pelo uso da cor roxa, como uma forma de se manifestar publicamente contra o bullying e a perseguição de crianças e jovens LGBT+. As pessoas assexuais não têm um dia, elas têm uma semana. É sempre a última semana completa de outubro, que em 2021 começa no dia 24. A ideia foi da ativista Sarah Beth Brooks em 2010. Ainda em outubro, no dia 26, rola o Dia da Consciência Intersexo, ou seja, dedicado às pessoas que nasceram com alguma variação ou combinação de múltiplas características sexuais, como nos cromossomos ou na genitália. Foi nesse dia, em 1996, que ocorreu o primeiro protesto da comunidade intersexo nos Estados Unidos, na convenção anual da Academia de Pediatria dos Estados Unidos, em Boston. 2 anos depois, também em Boston, aconteceu o brutal assassinato de Rita Hester, uma mulher negra e transgênero, um caso até hoje não resolvido. Como sinal de protesto, a ativista Gwendolyn Ann Smith lançou o Dia Internacional da Memória Trans, para relembrar as vítimas de transfobia. Ele ocorre em 20 de novembro. Gente, como eu falei lá no comecinho, a maioria dessas datas celebram lutas e marcos históricos de cada uma dessas comunidades. Então não é por acaso que a maioria delas foca nos segmentos mais marginalizados dentro da nossa comunidade LGBT+. Considerando o público tradicional do canal, é muito provável que você seja gay e não uma lésbica ou uma pessoa bissexual ou uma pessoa trans, mas mesmo assim é importante você olhar para os lados e ver o que está acontecendo com as outras pessoas. Uma dica que eu dou é a seguinte: nessas datas comemorativas, uma maneira de você ajudar nessa luta é simplesmente se informando e multiplicando a voz dos representantes desses grupos. Então, quando a gente estiver comemorando uma data de orgulho trans, se inscreve num canal de uma pessoa trans. Quando a gente estiver comemorando uma data de orgulho lésbico, vai seguir uma criadora de conteúdo que seja lésbica lá no Instagram, ou no TikTok, ou um podcast. Eu te garanto que vai fazer muito bem para você entrar em contato com ideias diferentes, com vivências diferentes, e vai fazer muito bem para a nossa comunidade também. Lembra sempre que quando as minorias dentro da nossa comunidade avançam, todo mundo avança junto. Me segue lá no Instagram também e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.